Bem-vindo à aula número 3 do guia WebDev 26, modelagem de dados. Modelar dados no WebDev 26 é muito fácil com o uso da análise. Como vocês podem observar, os diversos componentes do WebDev utilizam alguns menus genéricos, mas para cada seção do projeto nós temos as opções específicas. Por exemplo, aqui na análise nós podemos criar um novo arquivo, um novo link, ou usar aqui para criar um novo arquivo de dados, uma nova view, um novo conjunto de store procedures, nova query, uma nova trigger, uma nova caixa de texto, retângulos arredondados e assim por diante. No botão import nós podemos importar descrição de tabelas e importar dados de outros bancos de dados. Em description a gente pode ver as descrições do elemento atual, itens, edição com WDMap, com CSHF, que é o Control Center. Podemos ter uma lista de links, criar automaticamente os links, as opções de geração da análise, gerar várias coisas, entre elas o script SQL, sincronização com a aplicação, algumas opções de manutenção, subscrição, auditoria GDPR ou LGPD, definição de conexões, formatações e as opções de tela. Além disso, tem um menuzinho aqui para você passar diretamente para alguns elementos do projeto. Bem, senhores, agora vamos criar o nosso primeiro arquivo na análise, um arquivo de clientes, já respeitando os novos preceitos implementados pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para criar um arquivo na análise, então eu acesso o menu análise, eu posso criar new file, e ele abre o menu de criação de arquivos, ou clicar com o botão direito, new data file. Em qualquer uma das opções, o assistente de criação de arquivo de dados é aberto. Então vamos criar um novo arquivo de dados, ou seja, uma nova descrição de arquivos de dados. Selecionamos a primeira opção, damos um next. Vamos preencher os campos de criação. Nome, então vamos chamar de cliente. Cada registro representa um cliente. Vou definir que a minha aplicação pode ter um identificador automático, ou de 8 bytes, ou um de 4 bytes, ou um automático UUID de 128 bytes, um automático UUID de 256 ou nenhum. Vou escolher o padrão, que é 8 bytes com identificador automático. Vamos dar um next. Agora eu vou escolher o tipo de banco de dados, então vou escolher o HFSQL Client Server, vou dar um next. Vou escolher a conexão que já está aqui e vou terminar. Veja que ele criou aqui um elemento chamado cliente com uma identificação cliente ID. Algumas observações com relação à criação de elementos no modelador de dados. Se você vai trabalhar só com HFSQL, não tem problema se você colocar o nome do arquivo em maiúsculo, o nome do campo em maiúsculo, mas se você pretende, por exemplo, começar no HFSQL, depois mudar, por exemplo, para o banco
PostgreSQL, no PostgreSQL é mais legal, fica muito mais prático se você fizer tudo minúsculo. Então, nome da tabela é minúsculo. Vamos dar um clique aqui. Em vez de ter cliente ID maiúsculo, vamos mudar aqui, ó. ID cliente, tudo minúsculo. Vai ficar bem fácil. A migração para o PostgreSQL não vai ter que ficar colocando aspas nos campos, né? Então, vamos mudar aqui código do cliente, identificador automático. Quando eu passar esse campo para uma outra base de dados de um outro SGBD, isso aqui, por exemplo, vai ser um campo serial no PostgreSQL automaticamente. Agora vamos criar mais um campo, que é o campo nome do cliente. Detalhe, esse meu banco de dados, como ele vai ser adaptado à Lei Geral de Proteção de Dados, essa primeira tabela vai ter apenas o código do cliente e o nome. Então, o código do cliente vai ser uma chave única e autonumerável, e o nome do cliente não será único, porque eu posso ter 2, 3 ou 4 João da Silva. Então, o que vai identificar o cliente vai ser o seu código e alguns outros campos que nós veremos a seguir. Então, o primeiro arquivo da nossa tabela é cliente com 2 campos. Vamos confirmar. Aqui está o cadastro de cliente no modelo HFSQL Client Server, com os campos ID, cliente e nome.